Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, versículo 10, 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor pela Tua palavra, e que o Teu Espírito Santo, meu Deus, seja conosco, com cada um, meu Deus, que adentrou essas portas, com cada um, meu Deus, que nas suas casas estão acompanhando os cultos, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, com o Teu Espírito Santo, tocar em cada alma, em cada coração, e que a Tua palavra seja ministrada, que seja um alimento para as nossas almas, meu Deus. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo faça a obra que o homem não pode fazer, meu Deus. Em nome de Jesus, que assim seja. Aquele que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós estamos concluindo essa primeira parte do Sermão da Montanha, que é as bem-aventuranças, né? Louvado seja Deus. E hoje, a palavra, ela é para concluir, né? Como quase tudo que a gente vê no mundo, e tudo que a gente lê, e tudo que a gente assiste, o final é sempre mais importante. Diga graças a Deus. O final de um filme, o final de um livro, e o nosso final também. Quando a gente acabar essa vida, a gente crê que é porque é o momento mais importante, né? Talvez você pense que o seu momento mais importante foi quando você nasceu, mas vai ser, se você morrer em Cristo, esse vai ser o momento mais importante da sua vida, em nome de Jesus. Diga graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos aqui, nas passagens que nós lemos, que Jesus ele vai dizer que bem-aventurado são os perseguidos, são os injuriados, aqueles que são acusados falsamente. Muitas vezes as pessoas sofrem, padecem, e eu estava observando, é a primeira vez que eu vi aquele louvor, viu, Josué? Mas tem uma parte lá que fala, né, que você dá a vida, dá tudo, para que você não perca a presença, né? Se fosse assim, né, irmãos, a nossa vida, né, se fosse de verdade o que a gente canta mesmo, se fosse como a Bíblia diz aqui, ó, bem-aventurados são os perseguidos, porque deles é o reino de Deus. Quando nós lemos essa mensagem, né, parece que a gente está numa outra realidade. Ou a gente não é cristão, ou a gente não é crente, ou a Bíblia... O que é mais fácil de estar errado, irmãos? É a Bíblia estar errado ou eu estar errado? Eu estar errado. É claro que ninguém vai sair por aí perseguindo, desejando a perseguição, ser morto, né? Ser esfaqueado por causa do Evangelho. Não estou falando isso. Mas existe, com certeza, algo muito profundo que Jesus passa aqui para os seus ouvintes. E com certeza para nós também hoje. Então, por que Jesus disse isso aos perseguidos? Então nós temos que entender como é que uma pessoa se torna um perseguido. É só você olhar para a Bíblia. Você olha para a Bíblia, você olha para os exemplos que nós temos de homens de Deus. E por que eles eram perseguidos? Aí você olha, o nosso maior exemplo é Jesus, é claro. Por que perseguiam Jesus? Jesus fazia o mal? Jesus, ele se metia em confusões. Jesus, ele estava... Não, Jesus, ele buscava, né, transmitir a palavra que ele ouviu do Pai. Para isso, realmente, é que todo crente deve viver. Ainda que você tenha que pagar com a sua própria vida, como diz o louvor e como diz a Bíblia, né? É a verdade que você recebeu do Pai que vai fazer você ser perseguido. Então, perseguiram Jesus, perseguiram Paulo, perseguiram os apóstolos, perseguiram todos. Todos os homens de Deus que ousaram viver a fé verdadeira, genuína, sem fingimento, né? Eles foram perseguidos. Então, a perseguição fez parte da história da igreja
no seu período de fidelidade para com Deus. A Bíblia mostra, a história mostra, e nós vemos isso realmente. Aqui no Brasil, hoje, nós não vemos praticamente perseguição à palavra, mas já houve. Já houve tempo que houve muitas perseguições. Não perseguições assim institucionalizadas, por leis e tudo mais, mas veladas. Perseguições que as pessoas sofriam, por diversos motivos. Fosse por vizinhos, por parentes, por familiares, por pessoas que simplesmente te odiavam porque você carregava a Bíblia debaixo do braço. Hoje não precisa mais ninguém carregar a Bíblia debaixo do braço, tem um celular, né, irmãos? A gente esconde no bolso e amém. Deus ajude que o ladrão não leve, né? Está tudo em paz. Ninguém persegue mais ninguém, né? O crente hoje não é mais perseguido, né? As pessoas inventam agora o negócio da pandemia aí, disseram que os crentes estavam sendo perseguidos. Não, foi por causa da pandemia mesmo, não tinha perseguição não. Quando o crente é perseguido, o que está em jogo é a vida dele. Quando o cristão é perseguido, não tem nada em jogo, não está em jogo o seu emprego, o seu trabalho, a sua reputação, não, está em jogo é a sua vida. Então, quando a pessoa vai pregar o evangelho num lugar perigoso, num lugar terrível, o que está em jogo ali é a vida dele. A qualquer momento ele pode perder a vida por conta disso, porque ousou pregar a palavra de Deus num lugar onde era dominado pelo mal. Essa que é a verdade. Então, nós vemos que a igreja ela sempre passou por momentos de perseguição. E a perseguição da igreja, ela é acompanhada de uma bem-aventurança de Jesus. E Jesus vai dizer para os seus discípulos, ora, perseguiram a mim e vão perseguir vocês. Vocês devem se alegrar por causa disso. Não é para se entristecer, não é para desanimar, não é para abandonar a fé. Não, é para vocês crerem que é assim mesmo. Se alguém quiser seguir o caminho de Deus, irmão, não vai ser aplaudido pelo mundo. Não vai ser aplaudido pelas pessoas. Porque as pessoas odeiam a retidão. O pecado, o homem no pecado, o homem natural, ele odeia as coisas de Deus. Ele odeia a retidão. Ele odeia a justiça. Ele odeia o amor. Ele não tem nada disso na vida dele. Então, se você faz isso, se você pratica isso, se você vive isso, se prepare, porque você vai receber perseguições. E isso é que a palavra está advertindo. A bem-aventurança, a última, que é bem-aventurados que sofrem perseguição, ela está interligada com a primeira. A primeira lá do versículo 3, né? O que nós lemos lá? Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, tanto os pobres de espírito, do capítulo 3, como os perseguidos, do versículo 10, deles é o reino de Deus. Amém? Então, as bem-aventuranças, Jesus começa dizendo de quem é o reino de Deus? Dos pobres. De quem é? E conclui dizendo, de quem é o reino de Deus? Dos perseguidos. Só que todas as outras bem-aventuranças, né, ele não diz por causa disso, somente no final é que ele diz por causa de que você é bem-aventurado. Versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Não é só ser perseguido e já faz parte do reino de Deus, não. Porque tem um monte de gente aí sendo perseguida aí no mundo que não é por causa da justiça. Amém? Então, detalhe, veja bem, todas as outras bem-aventuranças, elas são diretas. Você é aquilo e você herda aquilo. Essa daqui, você é aquilo e herda aquilo se for por causa da justiça. Se não for, pode ser perseguido, pode dar a vida, pode morrer, pode fazer o que você quiser. É como Paulo disse, você pode dar a sua vida para o seu corpo para ser queimado. Mas se não for por amor, né? O sentido é esse. É a mesma coisa. Tem gente que é perseguido por todo tipo de coisa, irmão. Tem gente que é perseguido no emprego porque chega atrasado. Aí diz, o diabo está com raiva de mim. Tá não, irmão, você chega atrasado. Tem crente que é perseguido porque ele leva a Bíblia para o trabalho, em vez dele estar trabalhando, ele está lendo a Bíblia. Aí diz, o diabo está zangado, irmão. Eu estava lendo a palavra e o diabo se zangou. Não, irmão. Você tem a hora de você ler a Bíblia, de fazer o seu devocional. Deus te dá 24 horas por dia e 8 ou 10 horas para trabalhar. Aí você quer usurpar, usar de má conduta
Tem gente que picha banheiro com versículo. Irmãos. Picha o banheiro, bota versículo no banheiro, pichando. Ainda quer ter razão, camarada desse. Viu que não é qualquer tipo de perseguição? Não é qualquer tipo de perseguição, não, que é o reino de Deus é deles, não. O reino de Deus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E eu não vou falar muito aqui da justiça, porque a gente já falou lá dos que têm fome e sede de justiça, né? Que a gente já viu, não é essa justiça nossa que a gente conhece, que a gente quer, que a gente busca, que a gente quer leis, que a gente quer aqui. Não é dessa justiça que a gente está falando. A gente sabe muito bem qual é a justiça que aqui está falando, né? A justiça de Deus, a justiça do Evangelho, a justiça do que Jesus fez por nós, a justiça daquela que é divina, não é a justiça contaminada humana. É por causa dessa justiça. Não é nem mesmo por causa das boas obras que a pessoa faz. Não é nem mesmo por causa de uma boa ação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que pode ser que escandalize muita gente. Martin Luther King. Ele foi perseguido e foi morto. Por causa de quê? Alguém que sabe a história aí? Por causa da causa que ele tinha em favor das pessoas negras americanas. É uma causa nobre? É nobre, mas é bíblica? É por causa da justiça? Da justiça bíblica não é. Da justiça que a Bíblia exige que a gente tenha, que a gente almeje, que a gente viva, não é. Você pode ter a sua causa humanista, você pode ter a sua causa política, a sua causa ideológica, você pode ser um defensor dos pobres, dos necessitados, dos mendigos, dos aleijados. Isso tudo é muito nobre. É lindo e é aplaudido pelo mundo. Por isso que essa justiça aqui não pode ser a mesma que a gente acha que é. Porque quando alguém é perseguido por causa dessa justiça, irmãos, é diferente daquilo que a gente imagina no mundo. Porque toda a nossa boa ação no mundo, ela é aplaudida. Todas as nossas boas ações do mundo, elas são bem aceitas. A igreja, quando ela faz o bem, quando ela faz caridade, quando ela constrói, né? Hoje quase não tem, mas antigamente as igrejas, tinha Hospital Batista, era mantido pela igreja evangélica. Amém? O que há de errado nisso? Nada. Isso é aplaudido pelo mundo, mas quando você vive a justiça de Deus, quando você vive a verdade de Deus, quando você vive o evangelho de Jesus, quando você segue a Jesus de verdade, não tem como você não ser perseguido. Não tem como. Então é claro que se você busca viver fazendo bem, fazendo boas obras, defendendo a causa dos oprimidos, né? Das raças, dos pobres abandonados, isso tudo é louvável. Você não vai ser perseguido por isso. E se for, você não vai receber galardão por causa disso. Por causa disso não. Isso aí qualquer pessoa faz, até um endemoniado faz, até um satanista faz, até um ateu faz, e ele não receberá nada de Deus por causa disso. Agora os filhos de Deus, os servos de Deus, os nascidos de novo, nascidos pelo Espírito de Deus, quando eles resolvem viver a sua vida em obediência à palavra, em vivência à palavra, vivendo realmente aquilo que o Evangelho prega, aquilo que o Evangelho mostra, aí irmãos, com certeza ele será perseguido. Perseguido de uma forma ou de outra, ele vai sofrer represálias. Ele vai sofrer por conta da vida cristã que ele leva. Da vida, da convicção que ele tem. Da verdade que ele prega. Sabe por que isso? Porque a nossa mensagem, ela não pode ser uma mensagem bem palatável, uma mensagem adocicada. A mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem espinhosa, ela não é uma mensagem diluída. Olha, por que hoje nós temos muitas igrejas cheias, as igrejas são cheias e abarrotadas de cristãos, e a sociedade
nos elogia e nos aplaude. Olha que maravilha, são evangélicos, são crentes, são católicos. Olha, o importante é que estão fazendo bem, o importante é que são pessoas de bem, pessoas transformadas. Você via isso na igreja primitiva? Você via isso na igreja que quis viver o verdadeiro evangelho? Tem como ver isso? Não dá para ver, irmãos. Não dá para ver. E olha que eles não estavam nem aí para o que estava acontecendo à sua volta. Eles estavam lá servindo a Deus, eles estavam lá servindo a palavra, eles estavam lá fazendo o bem, eles estavam lá orando pelos enfermos, eles estavam lá pregando a palavra, mas a palavra, ela vai incomodar o pecador. A vivência da palavra, ela incomoda o pecador. O pecador não se sente bem, ele passa a odiar a vida que você leva. Então você vai ser perseguido. É inevitável. É inevitável a perseguição. É por isso que hoje, irmãos, nós precisamos fazer aquela análise, aquele questionamento, né? Por que nós, como evangélicos, como crentes, como servos de Deus, por que nós não incomodamos as pessoas? Por que nós não incomodamos a sociedade? Por que eles não, a nossa mensagem não causa comichão nos ouvidos deles? Por que eles não se sentem mal com a nossa palavra? Por quê? Será que a Bíblia perdeu a eficiência? Será que a Bíblia perdeu a essência de causar isso nas pessoas? Porque aonde a palavra onde ela é pregada, aonde ela é vivida, aonde ela é mostrada como ela é, irmãos, as pessoas naturais, as pessoas normais, as pessoas humanas, as pessoas pecadoras, o ser humano carnal, humano, perdido, caído, ele vai se incomodar com a sua mensagem, porque a sua mensagem traz luz e ele vive nas trevas. Então é por isso que Jesus diz assim, olha, Jesus diz assim lá em João 15:18, o mundo vos odeia, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Se você fosse do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, vos tirei do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos das palavras que vos disse, não é o servo maior que o seu senhor, e se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Aí Jesus está dizendo, irmão, eu vou discutir com Jesus, eu vou discutir com a palavra. Quando é que o mundo vai amar a igreja? Quando? Nunca. E o que é que a igreja mais deseja hoje? Ser amada pelo mundo, ser aceita pelo mundo, ser elogiada pelo mundo. O que é que o cristão hoje mais... Qual é a missão do cristão hoje? É não magoar ninguém. É ser aquele cristão legal. Gosto do fulano, porque ele sempre tem uma palavra boa para mim. Essa palavra boa nunca foi sobre o pecado dela. Essa palavra boa nunca foi sobre a vida miserável que ela está vivendo e que está indo para o inferno. Nunca foi. A palavra é que Deus vai te abençoar, que eu vou orar por você, que Jesus é bom, que Deus é maravilhoso. Está escrito na palavra, ele odiou Jesus. Olha, Paulo dizendo a Timóteo passando perseguição, sofrendo com a igreja, iniciando ali devagarzinho, jovem ainda, e aí ele talvez pensou que em algum momento, aí Paulo vai dizer assim para ele, lá em 2 Timóteo 3,12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Paulo dizendo, Jesus disse que todos, agora Paulo está dizendo também que todos, também todos os que piamente querem servir a Jesus. Piamente é de verdade mesmo, não é de qualquer jeito não, é de verdade.
verdadeiramente querem servir a Jesus, padecerão perseguições. Serão perseguidos. Então, quando a palavra ela vem contra a nossa vida, irmãos, ela serve para isso, para a gente começar a questionar nosso estilo de vida, a nossa fé, o cristianismo que a gente está vivendo. O ímpio diz assim, sabe o que o ímpio diz para nós? O infiel diz para nós: eu admiro que você tem a sua religião, eu admiro que você vai para a igreja, eu admiro isso. Até o momento que um dia você mostra para ele a situação dele. Aí ele não te admira mais, ele te odeia. Ele vai dizer que você é intransigente, que você é fanático, que você é isso, que você é aquilo, que você... Entendeu aí como é que é o negócio? É desse jeito, irmãos. Então, quando as pessoas estão nos aplaudindo, a gente deveria começar a chorar. Quando a igreja é elogiada, quando a igreja ela é bem aceita na sociedade, nos meios, ela deveria colocar o joelho no chão, proclamar um jejum, se arrepender dos seus pecados e começar a viver em santidade. Que aí ela ia começar a viver o verdadeiro evangelho. E aqui eu não estou falando das pessoas que buscam perseguição por falta de sabedoria, das pessoas que são, que vai fazer loucura, não estou falando disso não. Eu não estou falando aqui das pessoas que vão atrair para si loucamente. Não estou falando disso não, estou falando só daquele que vive a palavra, daquele que ele não está inventando coisa, ele vai viver a palavra, ele vai viver o evangelho. O exemplo dele é Cristo, ele segue a Cristo, e porque ele segue a Cristo, porque ele prega a Cristo, porque a verdade dele é Cristo, porque a única forma de vida que ele conhece, a única maneira, a única função da vida dele é Deus, é Jesus, aí sim, ele vai ser perseguido. Ele vai ser mal compreendido, ele vai ser mal interpretado. A falta de perseguição, que é o que acontece hoje, nos impede de saber uma coisa muito importante. Sabe o quê? Que tipo de fé nós temos? Eu não sou perseguido. Que fé eu tenho? Eu não sei, que ela não está sendo posta à prova. Ela não está sendo posta à prova. Aí eu queria dizer uma coisa aqui para os irmãos. Irmãos, a igreja pentecostal, ela crê que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. Nós cremos assim. Nós somos pré-tribulacionistas. Mas tem muito crente hoje em dia que a sua fé está sendo provada, mesmo sem estar em tribulação, na grande tribulação. Está sendo provada. E é a fé do coração que mostra se a gente é de Deus ou não, se a gente vai ganhar o reino dos céus ou não, se a gente faz parte do reino de Deus ou não. É a nossa fé. Ou seja, ainda que você não passe pela grande tribulação, mas a tua fé tem que ser tão convicta, tão forte, tão firme, a ponto de que, se você passasse por ela, você seria aprovado do mesmo jeito. Ou seja, tanto faz você passar como não, Deus vê em nós a nossa disposição de crente, a nossa coragem de crente, ou a nossa covardia. Deus vê em nós a nossa capacidade de vencer a perseguição que poderia vir, se é que ela vai vir ou não. Deus, ele vê em nós essa capacidade. Como é que ele vê isso? Nas nossas mínimas coisas, no nosso dia a dia. Se a gente se acovarda, né, irmãos? Se é como antigamente as pessoas diziam, a pessoa tem vergonha de Cristo, tem vergonha de dar a paz do Senhor no meio da rua, tem vergonha de andar com a Bíblia na mão, tem vergonha de ser chamado de crente. Se alguém diz, você é crente? Ele diz, não, eu sou crente não, eu sou
eu sou... Aí fica dando uns apelidos, entendeu? É gospel, é evangélico, é não sei o quê. Porque crente é coisa velha, é coisa do passado, é coisa daqueles fanáticos lá do passado, aquele pessoal que era tudo intransigente, que era tudo, né, carrancudo, que era tudo não sei o quê. Era eles lá. Então ninguém quer se parecer com aquele tipo de gente. Nós queremos hoje, né, irmãos, a coisa agradável. Nós queremos ser aceitos. Nós queremos ser quistos perante a nossa sociedade. Mas Deus está vendo a nossa fé. Ele está vendo que se tiver uma tribulação, a gente não vai passar. Eu queria só dar um exemplo desse tempo que nós estamos vivendo. De pandemia. Não foi perseguição. Foi só uma tempestade que a gente passou. Um momento difícil que a gente passou. Uma dificuldade que a gente passou. Está passando ainda. E por que muitos desvaneceram na fé, esfriaram na fé? Por quê? Porque elas estavam aqui na igreja. Elas estavam. Aí você não sabe se ela está bem ou se ela está mal, porque está todo mundo na igreja. A igreja está cheia. É ou não é? Está cheia, como é que você vai saber? Agora, quando vem um problema, né? Quando vem uma perseguição, quando vem uma tempestade, quando a sua fé é provada, quando você é colocado à prova, quando você tem que passar pela fornalha, quando você tem que realmente testar a fé que está aí dentro do seu coração, que só Deus sabe, só Deus entende, aí se revela se você é um crente verdadeiro ou se você é um crente falso. Então, a igreja hoje, brasileira, nós, a igreja brasileira hoje, Deus já sabe que tipo de igreja nós somos. Nós evitamos o confronto. Nós evitamos falar a verdade absoluta, porque nós temos, e nós cremos, e nós pregamos, que isso aqui, a Bíblia Sagrada, é a verdade absoluta. E tem um monte de crente já que não prega mais isso. Que nós, os crentes, nós não temos, os evangélicos, ou aqueles que creem na Bíblia, eles não podem ter a verdade absoluta, porque todo mundo tem a sua verdade. A partir do momento que eu aceito essa teoria, aí todo mundo é amigo. Né? Todo mundo é amigo, todo mundo dá as mãos. Ninguém vai perseguir ninguém diante de um momento de harmonia desse. Mas Jesus disse, irmãos, que... Entenda aquele versículo que Jesus disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra. Entenda. Qual é o sentido? Será que Jesus veio trazer a guerra armando os discípulos, formando um exército e lutando contra Roma? Era essa a guerra? Não, é a guerra da sua verdade, é a guerra da sua fé, é a guerra que quando alguém aceitava Jesus, quando alguém recebia a palavra, quando alguém era transformado e fazia parte do reino de Deus, ele criava inimigo dentro da sua casa, ele criava inimigo no meio. Inimigo por quê? Porque eram pessoas que pensavam diferente, é claro. Se você é uma pessoa que você vivia no pecado, você comungava com o pecado, acreditava no pecado, vivia pelo pecado, e agora você evita isso e começa a dizer para as pessoas: você também não pode fazer, não faça, senão você vai para o inferno. Não é desse jeito que se deve viver. As pessoas vão te odiar, porque elas querem viver aquela vida. O desejo delas é viver aquele tipo de vida. Então, por isso que a palavra, ela diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. A justiça maior não é a minha, não é a dos homens, é a de Deus. Então, por causa do amor que você tem à palavra, por causa do amor que você tem à obra que Cristo fez, por causa do amor, do preço que Ele pagou pelos seus pecados, e a justiça foi feita, ou você não crê que a justiça foi feita, irmãos? Você crê que Deus simplesmente passou uma borracha e apagou os seus pecados? Não, irmão, ali foi feita justiça. Agora você crê realmente nisso, a ponto de você dizer: não, a justiça foi feita, eu não morri, mas Cristo morreu por mim. Uma justiça foi executada e eu vou viver em função dessa justiça. E essa justiça é o quê? A verdade é essa, ela vai ser dita, ela vai ser pregada e eu vou viver por ela, ainda que eu tenha que morrer por ela. É por isso que a gente não tem mais inimigos, a gente não tem mais opositores, a gente não tem mais pessoas para nos perseguir.
Porque nós pegamos a verdade e escondemos ela em algum lugar. Pegamos a justiça de Deus e escondemos ela em algum canto. E a gente nem menciona essas coisas para não causar desconforto, para não causar o mal-estar nos nossos amigos, nos nossos colegas, nos nossos conhecidos, na nossa sociedade, na nação inteira. Nós estamos em paz com o pecado, andando de mãos dadas com ele, achando que isso é suficiente. Nós pregamos um amor falso, irmãos. Porque qual é o pai que vendo o filho caminhando em direção ao mal, deixa, porque não quer repreendê-lo? Qual é o pai que faz? Me diga, se um pai que vê o filho lá todo dia o filho está lá, ele vai ficar brincando lá na esquina, com um monte de marginalzinho, com um monte de usuário de droga, e o pai vê lá, olha que legal, não, mas eu não vou reclamar do meu filho não, porque eu não quero constranger ele, porque eu não quero, né, eu vou deixar ele levantar, deixa ele decidir, quando ele decidir, se ele quiser, ele vem. Aí me diga, um pai desse está amando o filho, irmão? A mesma coisa nós. A gente vê as pessoas no pecado, a gente vê as pessoas sofrendo, a gente vê as pessoas vivendo a vida errada, a gente vê, porque espera-se que a gente não esteja vivendo isso. Espera-se de nós isso. Sei que muitos estão, mas espera-se que do crente, né, que crê na palavra, que ele não esteja vivendo esse estilo de vida. Se ele não está, mas ele não tem coragem de falar da justiça, falar da verdade, falar da palavra, e expor a luz no meio das trevas, ele jamais vai ser perseguido. Agora, se ele começar a mostrar, irmãos, aí a coisa começa a aparecer. Começa a rebelião, começa os desconfortos, começa as críticas, começa as perseguições, começa tudo isso que Jesus falou aqui. Fizeram com ele, fizeram com os apóstolos e fizeram com qualquer um que ousou realmente viver esse estilo de vida. Então questionemos hoje, porque é tão sério. A palavra de Deus diz que vocês deveriam se alegrar quando isso acontecesse com vocês. A gente evita o sofrimento, a gente evita a perseguição, a gente evita o confronto, a gente evita falar da verdade, a gente evita tudo isso para viver o quê? Pacificamente. Só que a palavra diz, irmãos, aqui, olha, alegrai-vos quando vos perseguirem. Alegrai-vos quando, mentindo, disser todo mal contra vocês. Mentindo, não é verdade não. O apóstolo Pedro vai dizer, olha, ninguém se alegre porque está sendo perseguido, porque é ladrão, porque é roubador, porque está fazendo coisa errada, não. É mentindo, quando eles inventarem mentira ao seu respeito. Porque você é fiel, você não é infiel. Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim como perseguiram os profetas antes de vocês. E aí eu queria perguntar para os irmãos, inclusive eu estou dando aula no IBG sobre os profetas. Qual eram os profetas perseguidos? Cadê os alunos do IBG? Quem eram os profetas perseguidos? Os verdadeiros. Os falsos profetas não eram perseguidos. Aliás, os falsos profetas, onde era que eles estavam? No palácio do rei. Eles estavam junto com o rei, comendo na mesa do rei, vivendo com o rei, recebendo os benesses do rei, vivendo de salário da realeza. Agora, os profetas verdadeiros, aí eles eram perseguidos. Aí eles eram mortos, aí eles eram esbofeteados, aí eles foram colocados na cova. E Jesus mesmo falou que eles mataram os profetas. Os falsos, não, os verdadeiros. Então, qual é o evangélico que vai ser perseguido? O verdadeiro. O falso, irmão, ele vive comendo das bonanças. O evangelho traz bonança, o evangelho traz benefício, o evangelho traz prosperidade. Olha, irmão, não tem quem chegue no evangelho e não prospere, a não ser que ele seja um louco, a não ser que ele seja um desorientado financeiramente. Mas se ele chegar na igreja, ele para de gastar com mulher, ele para de gastar com prostituição, ele para de gastar com bebida, ele para de gastar com droga, ele começa a prosperar imediatamente. Então o evangelho traz benefício. A pessoa vem para o evangelho só por causa dos benefícios que o evangelho traz? É bom, mas não é suficiente. Então, os profetas foram mortos, os profetas foram perseguidos, os discípulos foram perseguidos, Jesus foi perseguido. Quem viveu a verdadeira verdade vai ser perseguido. A igreja hoje se aliou
com a mentira, com a falsidade. Se aliou porque ela não tem coragem de pregar a Bíblia como ela é. Vai chegar um ponto aqui, irmãos, que vai ter um monte de mensagem da Bíblia, versículo que a gente não vai poder dizer. A gente não vai poder falar. Não, vamos tocar nesse assunto não, porque tem um irmão ali, tem uma irmã ali, tem não sei quem ali, tem não sei o que acolá. Já está indo para esse caminho. Ou você acha que não? Está indo, devagarzinho vai. Se ninguém tivesse deixado a verdade de lado, se todo mundo tivesse com a boca no trombone, como estava há 20, 30 anos atrás, irmão, não tinha esse medo, mas já existe essa previsão sombria para o evangelho brasileiro, onde as pessoas, elas por medo de ser perseguidas, de ser mal interpretadas, de ser mal vistas, aí elas começam a fazer certos acordos, começam a fazer certas artimanhas, e aí começa, hoje as nossas igrejas mais parecem com um boato do que a igreja. Para agradar o pecador. Para agradar o pecador, irmãos. Pegaram as formas de agradar as pessoas que eram feitas lá nos shows do mundo, aí trouxeram para os shows evangélicos, fizeram a mesma coisa, para agradar, porque o show lá do mundo, ele é agradável. Ou você nunca foi num show lá no mundo, no forró, ou sei lá o que for, ninguém nunca foi, você foi, não foi? Aí lá você encontra um ambiente agradável para quê? Para a sua carne, para o seu pecado, é ou não é? É, aí trouxeram do show do mundo para o show gospel, aí acharam pouco, aí trouxeram do show gospel para dentro da igreja. Então a igreja agora é um show, a mesma coisa, mesma luminária, a mesma coisa, tudo direitinho. Para que aquilo? Para agradar a plateia, para agradar os carnais, para agradar a quem vive somente da emoção, da visibilidade humana, dos olhos, da concupiscência dos olhos, somente isso. Não é para ganhar alma, não é para transformar a vida, não é para tirar pessoas do inferno, não é para isso não, meu irmão. A verdade é essa. A gente está tentando melhorar as coisas que não tem que ser melhorada. O evangelho é perfeito, a palavra é perfeita, a verdade é perfeita e ela não precisa de ajustes. Nós precisamos viver ela e para isso a gente vai sofrer. Quem quiser viver. Ah, pastor, na sua igreja tem, mas está errado. Pode ter na minha igreja, pode ter. Não importa, irmãos. Está errado e acabou-se. Ah, porque todo mundo está fazendo, então vamos fazer que dá certo. Se todo mundo está fazendo, é mais um motivo para você se alertar que está errado. Porque sempre quem faz o que é certo é a minoria. Sempre quem anda na verdade é o remanescente. Sempre quem vai pela verdade é os pouquinhos, é aqueles que sobram. A maioria sempre vai para o lado errado, vai para o lado da correnteza, vai para o lado que a Bíblia diz é o caminho largo que leva à perdição. Então o evangelho que não vive perseguido pela justiça, pela verdade, por essa intransigência, é um evangelho contaminado, é um evangelho já diluído com as forças mundanas, diluído pelas vontades humanas, pelo pecado humano, e é inerente nosso, irmãos. É da gente isso, a gente querer que as coisas fiquem bem para nós. Ah, fique bom para mim, é bom que isso fique bom para mim, é bom que se eu fizer isso, vai ser melhor para mim, vai trazer resultado para mim. Isso é natural da gente, nós somos seres humanos. Só que, para pagar o preço, viu, Josué? Da própria vida, por causa da presença de Jesus, aí é bonito cantar. A música é linda, mas quando a gente olha para esse versículo aqui, a gente tem vontade que ele não existisse na Bíblia. Quando a gente olha para isso aqui, eu digo, não, Jesus, sinceramente, isso aqui eu não quero não. Não dá para tirar não? Não dá para você mostrar um evangelhozinho melhor não para mim? Ou não é a nossa vontade, irmãos, essa? A nossa vontade é essa. Que eu diga assim, perseguição? Não, bom é viver em paz.
Bom é o evangelho que não seja perseguido. Bom é o evangelho que seja aceito, que ele esteja em todas as camadas da sociedade e que ele alcance verdadeiramente o topo. Ele nunca vai alcançar. O evangelho verdadeiro, ele vai viver sempre como a palavra diz que ele vai viver, porque senão ele não é um seguidor de Jesus. Jesus disse, olha, perseguiram a mim e vão perseguir a vocês. Quem segue a Jesus vai ser perseguido. Quem não está sendo perseguido, é bom começar a questionar a sua fé e o tipo de evangelho que você está vivendo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te pedir perdão, misericórdia, pela nossa vida, Senhor, que estamos vivendo, muitas vezes uma farsa, muitas vezes, Senhor, uma aparência, muitas vezes longe daquilo que o Senhor exige de nós, porque nós vemos o caído, nós vemos o pecador, nós vemos as pessoas sofrendo, nós vemos as pessoas nos odiando, e nós odiamos ela também. Não, nós deveríamos amar, para entender que ela nos odeia, porque ela vê algo diferente em nós, porque nós temos uma palavra diferente que ela não concorda, e ela precisa ser esclarecida, os olhos dela precisam ser abertos. Para os olhos dela ser abertos, Senhor, vai causar dor nela, vai causar sofrimento nela, vai causar rebelião nela. É isso que a tua palavra faz, causa rebelião no homem, Senhor. E a tua igreja está acovardada, a tua igreja está amedrontada. Meu Deus, a tua igreja, Senhor, ela procura viver uma paz fingida. Ela não entendeu o que é ser pacificador, ela não entendeu o que é ser perseguido, ela não entendeu nada das bem-aventuranças, Senhor. Que é viver a tua palavra, que é ser genuíno, que é ser verdadeiro, que é não ter, meu Deus, nenhum compromisso com este mundo maligno e cruel. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor desperte os remanescentes, porque a maioria não vai ser despertada, a grande multidão vai continuar no seu mal, vai continuar no seu pecado, e vai continuar em direção ao inferno, e vão se encontrar lá. Mas os remanescentes, meu Deus, aqueles que o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, por misericórdia, o Senhor toque no coração, por misericórdia, por graça, o Senhor mude, Senhor, o Senhor quebre o coração de pedra, o Senhor convence esse homem do pecado, da justiça e do juízo, que ele seja transformado, que ela seja transformada, que ela viva o verdadeiro evangelho, não o evangelho de fachada, meu Pai, o evangelho que só traz benesses para mim, o evangelho que só traz bonança para mim, o evangelho que só me dá, meu Deus, resultados, e eu usufruo desses resultados, e até podemos agradecer a Deus por esses resultados maravilhosos que o evangelho nos dá, mas não podemos esquecer que não existe verdadeiro evangelho sem que as pessoas odeiem o evangelho. Não existe verdadeira palavra sem que as pessoas se revoltem contra a verdade. Não existe verdade verdadeira sem que as pessoas se rebelem contra essa verdade, porque as pessoas vivem na mentira, e a mentira, ela se incomoda quando a verdade chega. Meu Deus, em nome de Jesus, assim, meu Deus, como as trevas repudiam a luz, meu Pai, assim, meu Deus, é aquele homem que vive nas trevas, ele repudia a verdade, ele não quer a verdade, ele se isola da verdade, ele se esconde da verdade, porque a luz mostra a ele a vida de penúria que ele está vivendo, a luz mostra a ele a vida de sujeira que ele está vivendo. Então, meu Deus, em nome de Jesus, levanta o teu povo com voz de trombeta, para anunciar, meu Deus, a destruição que está por vir. Levanta o teu povo, meu Pai, e ainda que eles sejam perseguidos, ainda, Senhor, que eles sejam maltratados, que eles encontrem, meu Deus, em Ti o conforto de saber que um dia eles serão galardoados. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Se alegrem quando vocês sofrerem por causa do evangelho, porque vocês receberão o galardão das mãos do Senhor. Meu Deus, abençoa a tua igreja, fortalece o teu povo, meu Pai, nesses dias de frieza, nesses dias, meu Pai, em que o teu povo tem vivido uma mornidão espiritual. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Aquele que crê, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, em nome de Jesus.